A paz do nosso Senhor Jesus, Deus te abençoe onde você estiver me ouvindo. Amém? Graças a Deus pela sua vida. Livro de Gênesis, do capítulo 1, fala assim: No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento os céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Disse também Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produz a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. Vou parar até aqui. Se você estiver interessado em ler, leia com mais atenção. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Aqui você entende o antes e o depois. Como era e como passou a ser. É interessante que o nosso Deus, ele não precisa simplesmente de uma ajuda humana. Não, eu vou ajudar Deus. Não, ele só uma palavra. Uma palavra. E ele faz tudo acontecer. Ele traz à existência o que não existe, o que não existia. Não existia terra, não existia mar, não existia relva, não existia árvores frutíferas, não existia natureza, não existia nada disso. Mas aí ele observou, porque no princípio ele criou os céus, ele criou a terra, mas quando ele olha para a terra ela estava sem forma e vazia. E não, Deus não gosta de nada sem forma e nada vazio. Você vê o mundo é cheio da plenitude de Deus. Você observa a natureza, você vê tão completa que ela é, não falta nada. Ela está cheia da bondade de Deus. Você olha para o ser humano, olha para você, você vê quão completo você é. Você não é sem forma, você não é vazio. Ele ainda nos fez, a palavra fala que ele nos fez a imagem e semelhança dele. Só que quando ele foi criar o homem, ok, tá bem, vamos fazer o homem, né? Pega lá Adão, olha para Adão e fala: não é bom que o homem esteja só. Deus não gosta que ninguém esteja só. Porque o próprio Deus fala no livro de Gênesis mais à frente, do capítulo 2, que ele observa Adão e ele pensa com ele: não é bom que o homem esteja só. Quem gosta de ficar só, você já vai contra a palavra de Deus, porque Deus está dizendo: não é bom. Não é bom você ficar sozinho. Eu não estou falando só num termo sentimental, né, entre um cônjuge. Não, eu estou falando que não é bom você estar sozinho. É bom você ter uma pessoa, né, para te ajudar, para você conversar. Tem pessoas que vai te orientar. Agora a pessoa que ela é só... Deixa eu contar uma história para você. É verídico que eu vou contar para você. A minha sogra, ela tem vamos dizer assim, um pequeno estúdio, um flat, como vocês acharem melhor de entender, e ela alugou para uma senhora muitos anos atrás. Essa senhora é a única filha e ela foi criada pelo pai. O pai deixou muitas posses para ela, muitos apartamentos em outra cidade. Só que ela não queria morar sozinha nessa cidade, por ser uma cidade grande, e ela queria estar na terra do pai, que é a terra onde eu estou.
E ela, como conhece, né, a família do meu marido, né, que é a mãe e tal, depois tem as irmãs dos meus sogros, que também são irmãs de parte de pai, ela queria ficar perto das irmãs. Então ela alugou esse pequeno estúdio e lá está até hoje. Ela já tem mais de 80 anos. E ela é uma senhora, ela nunca se socializou. Como assim, Silene? Ela não conversa com as pessoas, ela não participa de aniversários, ela não participa de festa. Ela passa o tempo todo em casa, ou quando vai fazer as caminhadas dela, ou vai no mercado, ela não tem amigos. É uma pessoa sozinha. Nunca gostou de conversar. Um tempo atrás, eu abri o portão da casa da minha sogra para sair com o carro e o portão, por ser um portão elétrico, ele abre sozinho, depois com o comando ele vai fechar sozinho. Só que ele travou e ela queria falar, mas ela teve um AVC e ela perdeu a voz, ela não fala mais. Ela faz gestos. E ela estava tentando me explicar que o portão estava com problema e eu tinha que sair do carro para empurrá-lo para ele abrir completamente. Eu olhei para ela e fiquei assim, meu Deus, ela passou a vida toda sozinha, sem comunicar com as pessoas. E agora eu olho para ela, eu vejo uma senhora sozinha, sem ninguém e sem voz. Quando nós nos deixamos sozinhos, nos isolamos das pessoas, você está indo contra o princípio de Deus. E que princípio é esse? Que não é bom que o homem esteja só. Você tem que ter pessoas para você conversar. Sabe, quando você está muito sozinho, mais sozinho você vai ficar. Essa senhora, eu olho para ela e eu só vejo... Tem amigo? Não tem. Tem 2 sobrinhos, né? Que é os únicos herdeiros dos apartamentos que ela tem lá, que vão ficar para os sobrinhos. Não ligam para ela, não quer saber dela, mas o dia que ela morrer, aí vão querer saber daquilo que ela tem. Por quê? Porque ela não criou um elo de verdade no tempo que Deus deu a ela nessa terra. A gente tem que criar elos fortes e verdadeiros. Eu fui fazer uma visita numa casa de um senhor. Ele perdeu a mulher não tem nem 2 meses. Ele queria que nós fôssemos lá fazer uma avaliação do imóvel dele para ver quanto é que ele poderia colocar o imóvel dele à venda. Quando lá nós chegamos, eu não sabia que a esposa tinha morrido e nem a minha colega. Ele passou os documentos da casa e depois passou a habilitação de herdeiros, né? Porque nós olhamos e vimos que aquilo... Havia um falecimento ali, nós perguntamos, então, mas a sua esposa não está cá? Ela faleceu? E ele abaixou a cabeça e começou a chorar. E ele começou a contar o que se passou, foi para o hospital, morreu com 50 e poucos anos, chegou lá no hospital, não descobriram o que ela tinha, ligaram durante a noite e noticiando o falecimento dela. E ele olhou para mim e falou assim, sabe de uma coisa? Eu falei assim, mas o senhor não tem filhos? Não, nós não tivemos filhos. Ficamos casados 35 anos. 35 anos que nós somos casados, nós não tivemos filhos. E se tem uma coisa, a pior coisa que eu posso dizer para você agora, é ficar sozinho. É não ter ninguém. Pelo menos se eu tivesse filhos, eu pelo menos, né, eu tinha uma pessoa para conversar, tinha meus filhos para conversar, tinha netos, né? Mas eu não tenho ninguém. Agora eu quero vender aqui, eu quero me libertar desse sentimento, porque eu tô triste, eu não me sinto bem, eu lembro sempre da minha esposa e eu quero sair daqui e ir para outro lugar. Eu não sei por que eles não tiveram filhos, não sei se é algum problema dela, ou eles não quiseram, não sei, não cheguei a perguntar isso porque também é muito invasivo. Mas a solidão, gente, a solidão, ela corrói você. Ela corrói você aos poucos. E tem gente que fala assim, eu prefiro estar sozinho. Tem pessoas que falam assim, eu não quero casar, eu não quero ter filhos. Decisão sua, gente. Ninguém está te obrigando. Ninguém vai colocar uma arma na sua cabeça, você vai ter que casar, você vai ter que se relacionar, você vai ter que ter filhos, seus filhos vão ter que dar netos. Não é assim, não funciona para todos, não é? Mas quando eu decido no meu coração que eu quero estar sozinho,
Não te esqueça que você vai morrer sozinho. E uma coisa, nós precisamos um do outro. Um do outro. Você precisa. Até para você nascer, você precisa de alguém para te puxar. Se aconteceu o caso de você nascer sozinho, você não nasceu sozinho. A sua mãe estava lá para te empurrar. Então, algum empurrão você teve que ter na vida. Não dá para você ficar sozinho. Sabe aquelas pessoas assim que estão assim, com depressão? E uma depressão, gente, se você não lutar contra ela, ela vai lutar para te matar. Se você não luta contra ela, ela vai lutar contra você. Aí depois é você que vai ver no final. Se ela ganhou, você ganhou. Porque a depressão, se você pensar, é como uma vida. Ela vai ganhando força. Você vai alimentando ela, ela vai crescendo. Alimenta um bebezinho. Ele vai crescendo, ele vai se desenvolvendo. Depressão, se você alimentá-la, ela vai crescendo. Dá força a ela para ver se ela não vai crescendo e vai se tornando grande. E chegar um momento, ela vai ter tanta força que ela vai te derrubar. Então, se você alimenta a sua depressão, não queira você futuramente pensar, eu vou vencer. Não, não vai vencer. Ela vai vencer você. Então, você tem que tirar a comida dela agora. Você tem que tirar a força dela agora. Alimenta um problema. O problema é pequeno, mas começa a alimentá-lo e começa a pensar demais no problema. Você está alimentando, ele está crescendo. Quando você for ver, ele está maior do que você. É muito sério isso. Então, o que eu quero falar para você através dessa mensagem, que quando nós decidimos estar sozinhos, isolados do mundo, você está quebrando um princípio bíblico. É claro que você não vai envolver com toda a gente. É claro que você não vai ser Maria, anda com as outras Marias e vai acompanhar. Não, eu estou falando de você criar relações sólidas. É de você ter companhias que na sua velhice você sabe que aquelas pessoas vão estar lá com você e por você. Só que tem pessoas que eu não quero ter filhos, porque eu não quero estragar meu corpo. Aí chega na velhice e olha e fala assim, por que eu não tive? Já vi muita gente arrependida porque não quiseram ter filhos. E também, se você for olhar, quebrando um princípio. Aí aquelas mulheres que não podem engravidar, e aquelas mulheres que Deus... Aí é outra coisa. Porque Deus trata com cada um segundo a sua maneira. Se Deus não deu, porque Ele não quis. Se Deus fechou a madre de uma mulher e não deu filhos a ela, porque Deus sabe todas as coisas e foi melhor dessa forma. Lembra de Mical? Quando Davi estava lá todo feliz, né? Se alegrando no Senhor. E ela dizia que ele estava lá, querendo se aparecer para as outras mulheres. Ela se enciumada, normal. Só que a palavra dela foi assim, tão devastadora para Davi, porque Davi não estava fazendo nada daquilo que ela estava pensando, que ela ficou estéril para a vida toda. Ela não teve filhos. Foi a única mulher de Davi que não teve filhos com ele. Mas a palavra de Deus também nos diz que filhos, eles são heranças do Senhor na nossa vida. É bom ou não é bom receber uma herança? Quando você recebe uma notícia lá, olha, o teu parente longínquo, lá não sei de onde, deixou uma herança para você. Aí você recebe, você não fica feliz com isso? Os filhos são heranças do Senhor. Eles vão ser o seu conforto futuramente. Mas esses filhos que são rebeldes, que... Gente, fica com a palavra de Deus. Quando nós servimos a Deus de todo o coração, a própria palavra nos garante que a nossa geração, nós seremos felizes e a nossa geração também. Sabe o que lá no livro de Gênesis 34:6 diz que as mulheres que dão luz a muitas crianças, elas foram chamadas abençoadas. E a palavra fala que a falta de filhos era considerada como uma maldição. Então, dar à luz a uma criança foi uma ordem de criação sobre a bênção especial de Deus. Talvez eu estou falando com pessoas que não puderam ter filhos, mas porque Deus permitiu. E não quer dizer que você é amaldiçoado, você é abençoado na mesma. Mas tem pessoas que têm a opção de ter e não têm, porque estão preocupados demais com a vaidade.
preocupados. E sabe aquelas pessoas que falam assim, ai, quando eu tiver esta casa, quando eu tiver esse carro, quando eu tiver essa condição financeira, eu quero ter um filho. Aí o tempo passa, os anos passam, aí você chega a 40, não tem filho, você chega a 50, já é mais difícil, não tem filho. E aí? O tempo passou. Aí depois a coisa não acontece, né? Aí a gente fica frustrado. Por quê? Porque a gente coloca muitos empecilhos para as bênçãos de Deus chegar na nossa própria vida. Não é Deus que está impedindo, somos nós mesmos. Se eu fosse pensar nas minhas condições para ter filhos, eu não os teria, porque sempre tem um problema, sempre tem uma dificuldade, sempre tem uma porta, sempre fechada, sempre tem um obstáculo. Então, se você for pensar na situação que você está vivendo para adquirir as bênçãos do Senhor, você nunca vai tê-las. Se você for pensar, mas toda a gente é falso. Não, nem toda a gente é falso. Nem toda a gente é hipócrita. Nem toda a gente é mentiroso. Tem pessoas boas, tem pessoas com uma boa índole, tem pessoas que são sérias. Você não pode se isolar porque às vezes se frustrou com uma pessoa e toda a gente vai fazer o mal com você e você vai se frustrar com toda a gente, porque isso é mentira do diabo. Se frustrou com um, não faz mal. Você aprendeu alguma coisa na frustração. Abriu os seus olhos para aquilo que os seus olhos estavam fechados. Tudo na vida está te ensinando algo. Todas as frustrações que um dia você teve, te ensinou algo. Diz para mim se não ensinou algo para você. Você era bobinho, falava da sua vida para toda a gente. Hoje você já não fala. Você comentava com todos as coisas que estavam acontecendo, mas você nem esperava acontecer. Hoje você já é mais precavido. Então, as frustrações nos ensinam a serem o quê? Maduros, desenvolvidos, crescidos no Senhor. Então, quebra um princípio quando Deus me dá a chance de relacionar e eu não quero. Deus me dá a chance de ter filhos, mas eu não quero. Deus me dá a chance de constituir um elo para a vida, mas eu prefiro não constituir esse elo, porque eu coloco os meus problemas maiores do que as bênçãos que Deus tem para mim. Eu quero a minha casa, eu quero o meu carro, eu quero o meu negócio, eu quero um status, eu quero isso, eu quero aquilo, o tempo vai passando. Eu não quero falar com fulano, eu quero ficar me isolada. Aí você... E aí? A vida passa. Aí tem pessoas que chegam na velhice sozinhas, tristes. Quando uma pessoa morre, no mínimo tem que ter 4 pessoas para carregar o seu caixão. Você precisa das pessoas. Nós precisamos um dos outros. Tem gente que se isola e fala, eu não quero conversar com ninguém, eu me frustrei com essa igreja, eu me frustrei com o irmão, eu me frustrei. E daí? Quem a pessoa é não altera quem você é em Deus. Se a pessoa não sorri para você, você sorri para ela, porque você é sim, cheio da graça de Deus. Se a pessoa é amarga e não te deu um sorriso matinal, não faz mal. Você é cheio da graça de Deus. Eu vou sorrir porque Deus está comigo. O que a pessoa é não altera quem eu sou em Deus. Para de alimentar os teus problemas. Para de alimentar as suas dificuldades. Para de alimentar a tua depressão. Se alimente da palavra. A palavra é vida. A fonte de vida está aqui. Tem pessoas que já era para ter passado pelo processo de libertação há muito tempo. E por quê? Porque alimenta todo dia o problema. Ela lembra para ela mesma, eu tenho esse problema, eu não posso viver sem isso, eu não posso viver sem aquilo, porque se eu viver sem isso eu morro. Minha filha, o que Paulo diz nas Escrituras Sagradas? Pois para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Mas se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho útil? Então não sei o que devo escolher. Eu estou cercado pelos dois lados. Você está cercado pelos dois lados. Você está cercado pelo bem e pelo mal. Você decide qual lado você quer. Eu estou cercado pelos dois lados, pois quero muito deixar essa vida e estar com Cristo, o que é bem melhor. Porém, por causa de vocês,
É muito mais necessário que eu continue a viver. Paulo estava dizendo, eu poderia ir para Cristo e estar feliz, mas ainda eu tenho uma missão para cumprir, e eu sei que vocês precisam ouvir a verdade. Não tem uma pessoa mais preparada para a morte do que foi Paulo. Então você tem dois lados. Paulo era como você, o ser humano. Também tinha as indecisões no coração, o que eu devo tomar, o que eu devo fazer, mas aí Deus coloca aí um caminho na sua frente e você tem que decidir. Sabe quando tem uma placa, direita, esquerda, ou segue adiante? Aí você escolhe. Você vai se alimentando do problema, em vez de se alimentar da palavra de Deus. Em vez de você olhar para o espelho, para você mesmo, você olha para o espelho e você fala com você. Você é a imagem de Deus. Você é lindo, você é linda. Deus me fez perfeito. Deus me fez saudável. Profetiza na sua vida. Deus te fez saudável. Você não nasceu doente. Você não nasceu com essa depressão. Você não nasceu com esse problema. E o que significa isso? Veio. Aconteceu. Mas não significa que ele vai ficar para sempre. Então você, muitas vezes, ou a maioria das vezes, nós quebramos esses princípios na nossa vida. Filhos são heranças do Senhor? São. Não é bom que o homem esteja sozinho? Com certeza. Então, por isso que Deus olha para Adão, eu vou fazer para você uma auxiliadora, vai te auxiliar. Toda pessoa na nossa vida está te auxiliando em alguma coisa. Ou está te informando, ou está te ajudando, ou está te estendendo a mão, ou está te empurrando para algo que você não consegue ir sozinho, está te auxiliando. Então o Espírito Santo de Deus está falando com pessoas aqui que querem ficar isoladas do mundo e de todos e querem conquistar as bênçãos do Senhor quebrando princípios. Você não vai adiante. Desculpa lá falar isso, mas não dá. Você precisa sim do teu irmão, você precisa sim da tua irmã. Você precisa sim dessa ajuda, dessa mão aí estendida para você. Sabe, a pessoa, tem gente que sofre tantas decepções e eu entendo. Teve uma fase na minha vida que eu fiquei tão decepcionada. Pessoas da minha família que eu nunca esperava. Que eu estava amarga. Eu não confiava em ninguém. Teve uma fase que eu passei por um processo que eu não confiava, meu amor esfriou. Tipo, se a minha própria família me faz isso, imagina uma pessoa que não me conhece. Essa era a mentalidade. Por quê? Porque a frustração nos faz isso conosco. Faz com que isso crie em nós, sabe o quê? Uma amargura. E se eu não lutar contra ela, ela vai me matar. Só que chegou um momento eu falei, não, essa não é a Sirlene. Não. A Sirlene é comunicativa, a Sirlene ela é gentil, a Sirlene ela é simpática, a Sirlene ela é agradecida. Essa é a Sirlene. Eu não sou essa Sirlene aí amarga, antipática, rancorosa. Não, essa não sou eu. Então eu tive que lutar contra os meus sentimentos. Olha para você e fala assim, não, eu não sou essa pessoa. Eu não sou essa pessoa amarga. Olha para você, qual o problema que você está vivendo hoje, que você não gosta, mas você está vivendo com ele todos os dias. Chegou o momento de você se levantar e falar, não, eu não sou assim, essa não era eu, não, eu não sou essa pessoa. E começar, sabe o quê? A mudar, porque quem vai mudar você é você mesmo através do Espírito de Deus. Porque sozinho eu já falo, você não consegue. Mas se você tem o Espírito de Deus e você quer mudar, você vai mudar. Porque eu falava para Deus, Deus, eu não quero ser assim. Eu não nasci para ser assim. Não é assim que o Senhor me chamou. Eu não quero quebrar princípios na minha vida. Tem pessoas que estão me ouvindo que quebram princípio todos os dias. Que vive uma vida, quer ser abençoado por Deus, mas não obedece a palavra de Deus, não segue os mandamentos de Deus, aí quer ter sucesso. Como? Não dá. Não dá. Eu preciso fazer uma auxiliadora. Eu preciso fazer alguém para estar do lado dele. Aí o Senhor faz, o Senhor cria carne da carne,
osso do osso. E o Senhor ainda dá uma ordem. Olha como o Senhor já viu tudo. Lá em Gênesis 2:24, por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Quantas pessoas ainda não abriram os olhos e entenderam que é princípio de Deus e não pode ser quebrado, não pode ser revogado. Leia os reis sobre os reis, homens poderosos que quando mandavam um decreto não era revogado. Os medos e os persas, quando davam um decreto, não podia ser revogado. Imagina o que Deus fala, não pode ser revogado. Aí tem homem que quer ficar o resto da vida com os pais, mulheres que querem ficar o tempo todo com os pais. Aí casa, quer estar na casa do pai. Já viu aquele casal? Casa, quer morar com os pais? Isso não funciona. Uma hora a coisa vai apertar. Uma hora todas as pessoas vão sair magoadas, chateadas. Porque a palavra de Deus está dizendo, deixa o homem pai e mãe, deixa o pai, deixa a mãe, vai fazer a sua vida, vai fazer a sua história, vai fazer a tua casa, vai fazer a tua união. Para de depender do pai e da mãe, agora você vai ter que viver a sua vida. E tem gente que quebra princípios e quer ter sucesso. Meu marido, no começo, eu tinha um sério problema com ele, porque ele é muito dependente do pai e da mãe. Agora, graças a Deus, Deus quebrou isso, porque Deus falou para mim, eu vou quebrar isso. E Deus quebrou. Deus levou lá para longe, só para quebrar esse elo. E Deus quebrou. Mas no começo, o que eu sofri, queria o tempo todo estar ali agarrado com o pai e com a mãe. Não dá certo. O homem e a mulher, quando se casam, mesmo que for morar num barraquinho, tem que ter a sua casa, tem que ter a sua liberdade, a sua privacidade. O pai e a mãe, Deus coloca no caminho do seu filho para cuidar dele, tratar dele, ensinar o caminho. E quando ele estiver grande, deixe ele ir. Já viu aquelas mães que quer que o filho case? Ah, não, mas você tem que morar comigo, você não pode ir para longe, tem que... Deixa ir, deixa crescer, deixa amadurecer. Para de achar que o seu filho vai ser criança para o resto da vida, porque ele não vai ser. Ele tem que criar barbas e honrar a barba que tem. Você tem que largar o seu pai, tem que largar a sua mãe, você tem que unir a sua mulher, você tem que unir o seu marido, tornando os dois uma só carne. Princípios. E tem gente que quer quebrar esses princípios e acha que Deus vai te abençoar. Você não pode ser abençoado quebrando princípios. Não dá. É a mesma coisa, se você entra num lugar para trabalhar, você tem ali uma rotina e você tem que cumprir a rotina. O dia que você quebra a rotina, não funciona o seu dia. O trabalho não é executado. Você não faz aquilo que te mandaram. Quebrou princípios. Quando você é contratado para trabalhar numa empresa, você tem princípios, você tem coisas para serem cumpridas. Quebra, não funciona. Se você entra numa universidade, você tem 4, 5, 6 anos que você tem que ir lá estudar. Você tem que cumprir princípios. Os professores vão te orientar, vai te ensinar. Você tem que fazer isso para chegar no fim disso e passar e concluir o objetivo. Princípios. Aí as pessoas quebram e querem que Deus abençoe. Deus não vai abençoar. Ele não quebra os princípios. Ele não volta com a palavra dele. Tem pessoas aqui que o Espírito Santo de Deus está falando para mim. Você só vai sair da depressão quando largar com essa mania de achar que todo mundo quer o teu mal. É isso que o Espírito Santo está falando aqui. Quando você parar com isso, de achar que todo mundo quer o seu mal, Deus te curará dessa depressão. Você olha para um, olha para outro, você está sempre falando mal. Tem gente que está sempre julgando. E o diabo, ele é mestre nisso, de enganar você nos seus pensamentos. Às vezes a pessoa nem está falando nada, às vezes a pessoa nem está olhando para você, mas o diabo está lá. Está vendo que ela está olhando para você? Olha, ela está pensando isso de você. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Aí você fica assim, eu não gosto dela. Ela está pensando isso de mim. E não está pensando, porque o diabo, ele é mestre em enganar. Ele é o mestre da ilusão. Ele cria uma ilusão dentro de você que você pensa assim, tá falando mal de mim, tá me julgando, tá me chamando de coitadinho. Para com
com isso. Você não é coitadinho. Você não é coitadinha. Você é filho e filha de Deus. A imagem e semelhança dele. Eu li para você o capítulo 1. Antes, depois, a terra era sem forma e vazia. Deus não gosta nada sem forma e vazio. Se Deus gostasse de coisas sem forma e vazias, Deus não tinha falado, dado uma ordem para que as coisas começassem a ser alteradas. Eu preciso de mudança. Se o próprio Deus, ele nos preparou para mudanças, por que nós temos tanta dificuldade em aceitar as mudanças? Já viu aquelas pessoas que não está bem? Vou dar um exemplo. Não está bem com o local onde mora, não gosta da casa, não gosta do ambiente, mas eu estou bem. Não estão preparados para mudanças. Aí fica estagnado, parado. Não estão satisfeitas, mas não querem mudar. O próprio Deus olhou e viu que havia trevas sobre a face do abismo. Não, vamos mudar isso. Haja luz. E a palavra diz que no mesmo instante a luz veio. E Deus, ele viu que a luz era boa. Ou seja, ele viu que a mudança era boa. Mudar, gente, faz parte do ciclo da vida. Porque se Deus não quisesse que nós mudássemos todos os dias, primeiro, você nunca envelhecia. Ele tinha o poder de parar. Você crescia, ficava numa certa idade, parava aí, pronto. Seus 30 anos você já não envelhecia. Não, Deus já não quer mais. Você vai ficar até... Morre assim, jovem. Seria bom, não seria? Sem velhice, sem rugas. Mas mudanças. Deus permite mudanças. Tanto boas como ruins. Para quê? Porque Ele quer que você evolua nele. Deus gosta de evolução. Aí a gente envelhece sabendo que fases da vida. Adolescente, criança, quando você é um bebezinho, quando você é uma criancinha, quando você é um adolescente, aí chega a fase adulta, aí você pensa assim, agora vai passar os anos, vou ficar velho. Vai, se você não morrer cedo, meu filho, você vai ficar velho, vai ter rugas, ter cabelo branco, às vezes vai ter esquecimento. Peça a Deus para te lembrar, porque o Espírito Santo nos lembra de todas as coisas. É isso que eu falo, Senhor, na minha velhice eu não quero ser uma velha gagá, não, quero lembrar de tudo. E eu falo, Deus, eu não quero ter uma morte trágica também, não, eu quero ter uma morte abençoada. Tem morte abençoada? Tem morte abençoada. Tem mortes que são terríveis. Eu quero ter uma morte abençoada. Ser velada pelos meus filhos, pelos meus netos. Eu quero estar na minha velhice. Eu profetizo isso, gente. Você também pode profetizar. Quero estar e vou ser. Vai ser o fim da minha vida. Vou morrer feliz em Cristo. Vou cumprir aqui o objetivo. Mas vai ser assim. Pode morrer com uma morte abençoada. Quantos aí morrem dormindo, tranquilo? Tem mortes que são terríveis. Eu não quero passar por essa morte terrível, não. Eu falo, Deus, morte abençoada. E Ele nos dá. Deus deu para Moisés, Davi, em plena velhice. Morreu lá. Saciados de dia, realizados. Porque Deus, Ele faz, gente. Então Deus, Ele gosta de mudança. Deus gosta que nós nos mudamos a nossa rotina, mudamos os nossos hábitos para melhor, não para pior. Se você mudar a sua rotina para pior, fica com essa rotina que você está. Mas se for para mudar para melhor, então muda no Senhor. Houve luz. Aí Ele... Então agora eu vou fazer separação entre a luz e as trevas. Separação. O que é bom e o que é ruim. Por que Deus nos dá o sono durante a noite? Porque na escuridão não se faz grande coisa. Agora, nós estamos numa fase até muito engraçada, porque tem luz, né, artificial. Mas antigamente, vocês sabem que era o fogo, né? Nas cavernas onde o povo vivia, o que era luz, sem ser a luz do dia, do sol, era o fogo. O povo usava o fogo. Aí depois as coisas foram se adaptando. Aí eles começaram a criar, incluir coisas diferentes, né, na forma de iluminar. Aí lá depois vieram na pré-história as fogueiras, tochas, velas, até que as velas naquele tempo era considerado algo de luxo.
né? Era só para quem tinha muito dinheiro, porque eles faziam velas de gordura de animais. Eu lembro que eu uma vez li sobre isso, sobre cera de abelhas, azeite de oliva. Então, assim, eles faziam essas velas e era algo de luxo. Aí depois vieram o quê? As lamparinas, lembra das lamparinas? Eu também já fui dessa fase quando era pequena. Quando morava numa chácara, não tinha luz, lá estava meu pai com a lamparina, que ele soltava um fumo preto, mas iluminava, certo? E depois tinha aqueles, não sei se vocês lembram também dos lampiões, né? Existiam os lampiões, não existia? Pois, não, é diferente. Acho que o lampião é diferente das lamparinas. Porque eu lembro que o lampião ele tinha lá um tubo de vidro. Aí aquilo possibilitava como é que se fala? A circulação do ar. Então isso também era muito favorável para quem precisava da luz. E em 1879 nós conhecemos, né, o Thomas Edison, que foi o que inventou, criou, que Deus deu sabedoria, que hoje, graças a Deus, é o que nós temos, né, que é hoje a luz, essa luz moderna, que é a mais moderna que tem, que é a LED. Vocês sabem que isso tudo começou em 1879 por um homem que era audaz, que gostava de evoluir, de criar, e ele desenvolveu a lâmpada incandescente. Isso foi uma revolução e hoje nós somos favorecidos pela ideia que esse homem teve. Hoje é muito mais fácil trabalhar quando está à noite porque tem luz para iluminar e muitos trabalham no período da noite. Mas o que eu quero dizer, essa separação entre a luz e as trevas é no sentido de coisas boas e coisas ruins. Não se pode misturar as duas coisas, não vai funcionar. Até porque se funcionasse, Deus tinha deixado a luz e as trevas trabalharem em conjunto. Mas o próprio Deus falou não. Ele viu que a luz era boa, que aquilo era bom, e ele fez separação entre a luz e as trevas e chamou a luz dia e as trevas noite. Então, durante a noite, hoje nós fazemos alguma coisa quando queremos porque temos a luz artificial. Mas se não existisse essa luz artificial, nada se via, nada se fazia. Então, tem situações na nossa vida que Deus ele nos dá uma decisão de você continuar sempre aí nas trevas ou de você optar pela luz do Senhor. Quando ele falou assim que haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas, até entre as águas, poderia ser só uma água. Não, mas há separação entre águas e águas. Você sabe que há muitas águas, há dos oceanos, mares, rios, lagos, lagoas. Tudo se pensar, gente, ele fez separação, porque a gente tem que saber separar as coisas. A gente tem que saber separar as coisas. O nosso problema de muitas vezes estarmos vivendo situações assim de desânimo, né, bem dizer assim, porque nós não sabemos separar as coisas. Às vezes a gente está com um problema no trabalho, a gente leva o problema do trabalho para casa e desconta nos filhos, desconta no marido, desconta na mulher, desconta no pai, desconta na mãe. Às vezes você não está indo bem em alguma situação e você desconta a sua raiva na primeira pessoa que aparece na sua frente porque você não sabe fazer separação. Você também está quebrando princípios. Porque o meu problema não tem que atingir a outra pessoa, porque a pessoa não tem culpa dos meus problemas. Sabe? Situações, elas acontecem para todas as pessoas, tanto boas como ruins. E eu tenho que saber que se uma situação não está muito bem, a pessoa não tem culpa. Né? Tem gente que fica assim, com uma cara fechada, não diz um bom dia, não diz uma obrigada, como se todo mundo fosse culpado do problema dela. O Senhor disse, separação entre águas e águas. Tem que ter separação entre as coisas da nossa vida. Sabe? E é baseado no que, Sirlene? O que tem a ver águas com meus problemas? Eu estou falando de separação. Deus separou tudo, sabe? A palavra diz assim que quando ele fez isso, né? E ele olhou assim e viu que estava tudo muito bom. E ele olha para a terra seca, depois ele fala assim, olha, a terra seca vai se chamar terra e o ajuntamento das águas vai se chamar mares. Tem um nome, Deus colocou um nome para tudo. Um nome para todas as coisas. Aí ele olha para a terra e fala assim, vocês vão produzir terra, você vai produzir terra, relva, ervas que deem semente
e árvores frutíferas que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim fez. Deus separou e Deus ordenou. Então a gente tem que fazer isso na nossa vida, separar e ordenar. Aí você vai separar as coisas e vai falar assim, e o que é ordenar? É trazer para você o que é bom. O que não é, você vai começar a descartar isso da sua vida. Porque senão você vai ficar como essa senhora, com os seus 80 anos, sozinha e sem ninguém. Sabe? Começa a trazer as coisas boas de Deus na sua vida. Você tem a palavra aí. A palavra é vida. Leia a palavra, meu filho. Profetiza a palavra na sua vida. Ah, mas eu não creio. Não creio, passa a crer. Ou você crê mais no que você está vivendo de ruim do que nas coisas boas que Deus tem para a sua vida. Passa a crer. Passa a crer, meu filho. Aí fica assim, ah, mas eu não creio nisso na minha vida. Para com isso. Tem a palavra aqui. Mesmo que você começar a profetizar, não creio. Não estou acreditando, nem vou abrir minha boca e vou profetizar. Você vai ver que a mudança vai começar. Levanta a cabeça. Esteja de pé. Tem um espelho na sua casa. Olha para o espelho. Você é vencedora. Você é vencedor. Você vai olhar para você e falar assim, eu nasci para vencer. Eu sou filha do rei. Ele tem o melhor para mim nessa terra. Ele tem coisas boas para fazer na minha casa. Ele vai me abençoar. Ele vai abençoar os meus celeiros. Ele vai abençoar o meu ventre. Ele vai prosperar o meu caminho. Vai profetizando. Vai profetizando. E você vai ver que as coisas vão mudar. Porque através da palavra tudo se fez. Não foi assim, manualmente, não. Deus pegou, juntou aqui como um quebra-cabeça. Não. Através da palavra, haja luz. E houve luz. Porque a palavra, ela tem poder. Então, eu não vou me levantar todos os dias com essa amargura da alma, culpando a Deus e todo mundo, porque Deus não tem isso para você. Deus não tem. Você é uma pessoa feliz no Senhor. Você é feliz no Senhor. Você tem que descobrir que você é feliz no Senhor. Sabe por que você anda muito triste? Porque você não se descobriu em Deus. O dia que você se descobrir nele, você vai ver que nenhum problema vai tirar essa felicidade do teu coração, porque você tem a presença dele. A presença dele, sabe o que aquela presença dele faz? Ela nos enche. É de amor, de bondade, de mansidão, de gratidão. Então você tem que se descobrir em Deus. Você tem que parar com essa coisa de falar assim, eu não aguento mais, eu tenho que ficar aqui porque eu estou melhor sozinha. Não, você não está melhor sozinha. Tem gente aqui que o Espírito Santo de Deus fala. Essa tristeza vai passar quando você começar a se socializar mais, como você fazia antes. Você era uma pessoa tão feliz, você conversava com toda a gente, você ria com todo mundo, você se isolou. Aí você pensa assim, essa depressão só vai passar se eu estiver sozinha. Não, não vai não, meu filho. Porque você está aí sozinha alimentando a sua depressão. E ela está crescendo. Ela está virando um monstro. E não sei você, nos filmes os monstros matam. Eles não nos dão vida, eles nos matam. Então, para de ficar alimentando o seu monstro. Porque ele vai te matar. O Espírito Santo de Deus está falando aqui. Eu sei que Deus está falando. Vai se socializar com as pessoas, vai rir mais. Não precisa falar do seu problema para ninguém, não. Fala para Deus, eu sempre fala para Deus. Mas pode conversar com as pessoas, sorrir, em gratidão, em amor, e vai ver que a fase ruim, ela vai passar. Essa fase amarga, ela passou na minha vida. Eu pensei que ela nunca ia passar, mas ela passou. Porque houve um tempo de tratamento de Deus na minha vida, eu aceitei esse tratamento, mas eu não aceitei viver aquela vida miserável. Agora depende de você. Se você quer quebrar esses princípios que Deus está te falando aqui. Está falando aqui na palavra dele. Eu não estou falando da Silene, não. É a palavra que está dizendo. Não. A primeira coisa que Deus falou aqui. Sem forma e vazia. Deus não gosta nada sem forma e vazio. De que você está cheio? Do bem ou do mal? Da presença dele? Você está cheio porque se você estiver cheio da presença de Deus, você não tem nem tempo para pensar tantas coisas ruins como você pensa.
Porque você está cheio da presença dele e você só pensa nele. Só pensa em glorificar Deus. Quando você está cheio da presença de Deus, você nem dá confiança para o problema. Você fala, não quero saber de você, problema. Agora não. Agora estou cheia de Deus. Preciso ouvir Deus, preciso sentir Deus. Não quero saber do problema. Deus vai me ajudar a resolver esse problema. Então, é hora de você se posicionar. Sabe o que está precisando de você fazer? É você se posicionar em Deus. Já chegou o tempo. Tem pessoas aqui que já passou do tempo, sabe, de ganhar confiança em Deus. Tem gente que não tem confiança. Não tem nem nela mesmo, quanto mais em Deus. Não confia. Não tem aquela autoconfiança assim, não, eu sei que Deus me fez assim para ser vencedora. Nem isso tem. A pessoa se sente assim, ai, tadinho, coitadinho de mim. Qual é o próximo problema? Já me aconteceu tantos. Pelo amor de Deus. Tem gente que só vive pensando no problema. Então a gente tem que entender que aquilo que está sem forma e vazio, Deus não gosta. A gente tem que entender que não é bom para o homem que ele esteja só. A gente tem que entender que Deus coloca pessoas no nosso caminho para serem os nossos auxiliares. Você tem que entender que se um dia você casou, né, para as mulheres, os homens que estão me ouvindo que não conseguem, né, sair da casa do pai e da mãe, também chegou o tempo de você tomar uma posição. Então o Espírito Santo de Deus está falando aqui com muitas vidas de diferentes formas, porque tem posições aqui que é você mesmo que tem que tomar. Quer ser abençoado? Tem gente que fala assim, eu queria tanto a minha casa. Talvez você não tenha condições de comprar sua casa agora, mas Deus vai dar condições de você pagar o seu aluguel, não vai faltar. Mas o que Deus não quer é que você fique sempre na casa dos seus pais, que vai chegar um momento que eles vão cansar de você mesmo, você sendo filho, viu? Porque quando a gente casa, a gente quer casa. Principalmente as mulheres. As mulheres quando casam, elas querem a casa, querem tudo organizado. Aí você fica assim, mas eu não tenho dinheiro para pagar aluguel. Imagina se você não tivesse seus pais, você tinha que se virar, não é? Não tinha? Ou você ia morar debaixo da ponte? Tenho certeza que não, porque quando a gente quer, a gente consegue. Então tem posições na nossa vida que só vai acontecer coisas boas e providências de Deus como nós estamos esperando a partir do momento que nós não quebramos esses princípios e tomamos uma posição de vida. Toma uma posição de vida nesse dia que Deus está falando para você. Sabe por quê? Porque Deus tem muito para fazer na sua vida. Mas não é pouco não, Deus está falando, eu tenho muito para realizar, mas você tem que aceitar quem você é em mim. Tem gente aqui que fala assim, meu pai, mas nem conhece o pai que tem. Já viu aquela pessoa? Ele é meu pai, mas não sabe que o pai tem tanto poder de fazer tantas coisas. Eu acredito em Deus, mas não vive experiências com Deus. Então se posicione em Deus e você vai ver que Ele é o mesmo Deus. Não mudou. A palavra diz que Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, será eternamente. Continua o mesmo Deus. Quem muda somos nós as pessoas. Mas o nosso Deus não quebra princípio, não. Então não quebre mais esses princípios na sua vida. Toma uma posição. E ainda Deus está falando. Chegou o momento de você levantar essa cabeça e acreditar de coração que eu estou com você. Que a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com toda a sua família. Até a próxima mensagem, se o nosso Deus permitir. Fica na paz do Senhor, um grande beijo no seu coração. Amém.